O naufrágio do Titanic, tragédia ou conspiração? Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas de um dos maiores mistérios da história, o naufrágio do Titanic. Foi realmente um trágico acidente ou uma armação cuidadosamente planejada? Prepare-se para descobrir os segredos ocultos e as teorias conspiratórias que cercam essa tragédia épica. Em 10 de abril de 1912, o RMS Titanic, o maior e mais luxuoso navio da época, partiu de Southampton, Inglaterra, em sua viagem inaugural rumo a Nova York. No entanto, poucos dias depois, em 14 de abril, ele colidiu com um iceberg e afundou, resultando na morte de mais de 1.500 pessoas. Essa tragédia marcou profundamente a história, mas será que foi realmente um acidente? Os fatos são bem conhecidos, o Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte e começou a afundar rapidamente. Os botes salva-vidas não eram suficientes para todos a bordo, e a resposta de resgate foi tardia. No entanto, alguns detalhes levantam questões. Por exemplo, o navio estava viajando a alta velocidade em uma área conhecida por ter icebergs, e os binóculos dos vigias estavam trancados, impossibilitando uma observação adequada. Além disso, o Titanic recebeu várias advertências de outros navios sobre a presença de icebergs naquela noite, mas essas mensagens não foram levadas a sério pela tripulação. Por que tantos alertas foram ignorados? Será que havia algo mais por trás dessa tragédia? Vamos explorar algumas das teorias da conspiração mais intrigantes sobre o naufrágio do Titanic. Uma das teorias mais populares é a de que o Titanic foi na verdade substituído pelo Olympic, um navio gêmeo mais antigo, que teria sofrido danos em um acidente anterior. Segundo essa teoria, a White Star Line, a empresa proprietária, planejou o naufrágio para fraudar o seguro. Documentos e fotos antigas mostram semelhanças impressionantes entre os dois navios, levantando suspeitas sobre uma possível troca. Outra teoria sugere que o Titanic foi sabotado. Diversos motivos foram levantados, incluindo disputas financeiras e vinganças pessoais. Alguns acreditam que explosivos foram plantados a bordo, o que explicaria o rápido afundamento após o impacto com o iceberg. Embora não haja provas concretas, essa teoria continua a intrigar muitos. Há relatos de que diversas pessoas tiveram premonições sobre o naufrágio. Um exemplo notável é o autor Morgan Robertson, que escreveu um livro incrivelmente semelhante ao evento, chamado Futility, or the Wreck of the Titan, anos antes do desastre. Além disso, há registros de que o Titanic recebeu várias advertências sobre icebergs naquela noite, mas continuou em alta velocidade. Uma teoria sugere que grandes magnatas da época, como J.P. Morgan, tinham interesses no naufrágio. Alguns dos concorrentes de Morgan estavam a bordo e morreram no desastre. Além disso, o naufrágio poderia catalisar mudanças econômicas e políticas favoráveis aos seus negócios. Curiosamente, J.P. Morgan cancelou sua viagem no Titanic no último minuto, aumentando as suspeitas. Análises modernas dos destroços do Titanic levantaram mais questões. A expedição liderada por Robert Ballard em 1985 revelou que o navio se partiu em duas partes enquanto afundava, algo que inicialmente não era conhecido. Além disso, os danos observados no casco sugerem que a colisão com o iceberg pode não ter sido o único fator contribuinte para o afundamento. Alguns especialistas em engenharia naval acreditam que falhas estruturais ou danos prévios também desempenharam um papel no desastre. Documentos da época indicam que havia preocupações sobre a qualidade do aço usado na construção do Titanic, que pode ter sido propenso a rachaduras sob temperaturas frias. Além disso, os debates históricos sobre a responsabilidade do capitão Edward Smith e da tripulação continuam. Alguns defendem que Smith foi pressionado pela White Star Line a manter a alta velocidade para estabelecer um recorde de travessia, enquanto outros apontam para erros de navegação e comunicação. Apesar das teorias e mistérios, o naufrágio do Titanic permanece uma tragédia histórica com imensas perdas humanas. A pergunta sobre se foi realmente um acidente ou uma armação ainda intriga pesquisadores e entusiastas. A história do Titanic é um lembrete poderoso de como a busca pela verdade pode ser complexa e multifacetada. Seja através de investigações científicas ou teorias conspiratórias, o naufrágio do Titanic continua a capturar a imaginação do público.
Independentemente da verdade, o Titanic continua a ser um símbolo de orgulho humano e falibilidade, e a memória daqueles que pereceram naquela fatídica noite deve ser orada. Enquanto novas descobertas podem surgir e teorias podem evoluir, a lenda do Titanic permanecerá como uma das histórias mais fascinantes e trágicas da história moderna. A exploração contínua e a busca por respostas mostram que a humanidade nunca deixará de tentar entender o que realmente aconteceu naquela noite gelada de abril de 1912. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais histórias e mistérios como este. Até a próxima!